Boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui com Lígia, Rui, Edivar. Nós vamos fazer um modelo, digamos assim, de introdução ao conceito do Trello. O Edivar vai escutar pela enésima vez, mas ele tem muita paciência, é uma pessoa com muita paciência, então ele vai aguentar mais um pouquinho, né? É o seguinte. O Lígia, Rui, vocês vão passar a ter uma ferramenta chamada Trello. O que que isso significa? Isso significa que vocês terão acesso a uma determinada área de trabalho e nesta área de trabalho você vai poder criar tarefas. E essas tarefas vão ter responsável, data de conclusão e vocês vão poder adicionar várias coisas nesse material, nesse quadro, nesse cartão especificamente. Qual é o conceito do Trello para ficar mais fácil? O conceito do Trello é o conceito da caixa de entrada e saída em cima da mesa. O documento entra na caixa de entrada e você faz o que tem que fazer e põe na caixa de saída. Quando você põe na caixa de saída, significa que está resolvido. Ou nós arquivamos aquele documento, ou a gente joga fora, porque já está feito o que precisaria ser feito. Esse é o conceito do Trello. Simples assim. É uma caixa de entrada, tem papéis dentro dessa caixa de entrada, igualzinho uma caixa de entrada normal, e lá tem coisas que você precisa deliberar ao longo do dia e fazer ao longo do dia. Isso vai fazer com que você possa utilizar a ferramenta do Trello. Vocês vão começar primeiro no e-mail corporativo do que vocês vão ter acesso, que eu já criei a área de vocês. Vou mostrar aqui que eu criei a área de vocês. Vocês vão ter acesso a esse, a essa área. Mas depois, com o tempo, dependendo do grau de aderência que se tenha com a ferramenta ou com o conhecimento da ferramenta, você até pode ter a sua própria área de trabalho particular para fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, para tocar a sua vida. Qual é o grande objetivo do Trello? O grande objetivo do Trello é deixar você sem nada na cabeça para lembrar. Então você vai simplesmente andar com o seu celular, você vai ter o appzinho do Trello, você vai ter uma caixa de entrada. Eu vou só mostrar a minha para vocês verem. Você vai ter uma caixa de entrada com as coisinhas que você põe. Então, vou dar um exemplo. Você sai andando e fala assim: puxa vida, precisava ver essa tomada. Simples, você vai lá, põe um cartãozinho numa caixinha de entrada, um cartãozinho fala tomada do restaurante e tal, pum, e vai embora. E vai indo, vai indo. Ao final, quando você chegar em algum lugar que você possa ter um computador na sua frente, aí você vai falar, bom, então agora eu vou ver o que que eu anotei, porque é um bloco de anotação, não é nada mais do que um bloquinho de anotação. Ligar para a minha tia, fazer o rodízio do pneu, falar com meu irmão, mandar aquela lista de cargos e salários para o Ronaldo, coisas que são coisas que você tem no seu dia a dia e a sua cabeça não é um depositório. O cérebro foi feito para processar informação, não para reter informação. Ele é muito bom para processar, não para reter. Por isso que os sumérios, que fizeram a primeira escrita cuneiforme, ela fez. Qual foi a primeira escrita cuneiforme? Foi de um contador. O contador escreveu para ele saber quanto o Rui devia para o Edivar e quanto o Edivar devia para a Lígia e quanto a Lígia devia para o Ronaldo. Então, eles fizeram a escrita para fazer conta de quem estava devendo. Não foi para dizer o Rui é lindão, a Lígia é maravilhosa, o Edivar é um bailarino espanhol. Não, nada disso. Era para fazer conta. Então, a primeira escrita que o homem, sabidamente, né, por enquanto, criou foi a escrita cuneiforme,
E isso foram dos sumérios, que a partir daí tirou-se da cabeça e ele andava com as tábuas. Eu colocava a tábua debaixo do braço, saía andando, e ele chegava, Rui, Rui, você está devendo isso, isso, isso e aquilo. Por quê? Chegou um volume de informação que ele não conseguia guardar isso na cabeça. Quando você acorda de manhã, abre os olhos, você está com um tanque cheio do cérebro. No final do dia, você fecha os olhos, tem 1/3 de combustível. Você foi gastando ao longo do tempo o combustível da sua energia mental, através dos processamentos cerebrais. Se você não fizer nada, ficar deitado, simplesmente olhando para o teto, em repouso, ainda assim o seu cérebro vai gastar quase 30% da sua energia mental somente para a manutenção da vida primária. Então, você imagine se você tiver 8, 10, 15 problemas simultaneamente para resolver, que já seria muito. Agora, você imagine 10 ou 15 problemas que você tem que lembrar que tem que resolver. O que ocorre? O seu cérebro vai sempre lembrar daquilo que você está fazendo agora e daquilo que você precisa. Não pode esquecer, hein? Não pode esquecer, hein? Não pode esquecer. Isso vai consumindo combustível. Você vai fazendo menos quilômetros com 1 litro. E aí chega no final do dia, o namorado vira e fala assim: o que você acha? Você acha que tem que ser azul ou verde? Aí você olha e fala assim para ele: Lígia, você escolhe. Você escolhe. E vira as costas e vai embora. Porque não é que você não se interesse pela grande importância do azul ou verde, é que você chegou a um grau de esgotamento cerebral, uma estafa muitas vezes, total, e você não tem controle sobre aquilo. E isso ao longo do tempo vai passando, ao longo do tempo, você entra numa estafa, você entra numa subprodução ideal do seu cérebro em função da sobrecarga de informação que o seu cérebro recebe e que fica desnecessariamente tendo que lembrar de coisas que não precisaria lembrar. Então, qual é o conceito do Trello? Entra uma tarefa, eu vejo essa tarefa, coloco em algum lugar, coloquei nesse lugar. Sentei à mesa, olho, abro o computador. Ah, eu tenho essa lista de tarefas. Bom, tarefa 1, preciso mandar a lista de pessoas que têm o Trello do hotel para o Ronaldo. Então, eu sei fazer isso agora? Sei. Posso fazer isso agora? Não. Tem que fazer isso amanhã. Bom, por que amanhã? Porque agora eu tenho que fechar a folha, fazer isso. Não tem problema. Pego essa tarefa, jogo para amanhã. Que horas amanhã? 8h30 da manhã é o melhor horário para fazer esse trabalho, porque é um trabalho que me requer muita atenção. Ou não, é um trabalho qualquer, posso entregar às 2 da tarde. Não tem problema. 2 da tarde, está lá. Isso foi para a sua agenda, está na sua agenda, o cartão está lá, a tarefa está lá, e quando chegar aquele horário, você vai receber o comunicado, você vai ver a sua agenda, o que eu tenho para fazer agora, né? Depois do almoço, almocei, o que eu tenho para fazer? Ah, eu tenho que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E você vai fazendo na ordem que você se predispôs a fazer, para não deixar passar absolutamente nada daquilo que você precisa fazer de coisas importantes. Então, esse é o conceito básico do Trello. O que vai acontecer com isso? Vai acontecer que você vai começar a colocar a sua agenda, uma série de atividades que você vai ter que executar. Essa é a primeira coisa. Mas a segunda melhor coisa é que quando está na caixa de entrada e você tem uma tarefa, você pode fazer uma parte dessa tarefa ou a outra parte dessa tarefa, você passa para o Edivar fazer. Então, você vai ter entrada, ação, fiz aquela coisa, e depois da minha ação, esperando resposta. E quem vai fazer é o Edivar. Esse é o conceito do Trello. Acabou a sua parte, acabou a sua tarefa, você sai do cartão, você vai embora, você resolveu o assunto, você entregou o trabalho, você efetivamente. E aí, Fiorenta? Ana Paula está Boa nos tarde, píncaros. gente.
Eu estava com Está. gorrinho, mas eu até tirei para vocês não darem risada de É. mim. Não, e até porque eu estou gravando isso e será Achei publicado. parei, já parei. Muitas pessoas verão o seu gorrinho, você vai ser objeto de meme, né? Então, uma vez feita a tarefa, entrou na minha caixa de entrada, eu fiz a ação que precisava tomar, então está na licitação. E eu passei para a Ana Paula, está em esperando resposta. Recebi a resposta, está tudo certo, está tudo ótimo, está tudo bem, tá tudo, a minha parte foi feita, está tudo correto. Estou dispensada, professor? Sim, eu saio do cartão. Eu vou embora do cartão. Se o problema passou a ser do Ronaldo, é um problema do Ronaldo, não é mais um problema meu. Esse é o primeiro conceito do Trello que é muito legal. As pessoas se perdem, por quê? Porque todo mundo fica em todo cartão que não há necessidade de estar de alguma coisa que já foi resolvida e o cartão já poderia ser deletado, porque a tarefa já foi feita, mas as pessoas têm uma mania super legal, quando usam o Trello, de guardar para usar amanhã, ou guardar porque de repente vai acontecer de alguém precisar, eu quero ter essa informação que foi feita aqui. Então, o que que acontece no nosso mundo corporativo? De novo, meninas, jovens, me desculpem aqui a licença poética de um idoso. Eu tenho cartão de idoso, então eu posso ter licença poética de cartão de idoso, né? E é do Telex para o fax, para o e-mail, para o WhatsApp, ok? É um outro mundo, é uma outra estrutura. E um foi suprimindo o outro, um foi tomando o lugar do outro, e nós estamos chegando a uma informalidade do WhatsApp, de uma agilidade no WhatsApp, super legal e super ruim. Porque muitas vezes você perde o fio da meada. Às vezes você tem tanta coisa no WhatsApp, o WhatsApp substituiu o e-mail, literalmente, é o que está acontecendo cada vez mais, substituindo o e-mail, que muitas vezes, para você não se perder, idealmente, seria bom você copiar aquele negócio do WhatsApp e jogar para uma tarefa do Trello para falar assim, não, eu vou me perder, porque foram 8 mensagens com a mesma pessoa, 10 mensagens com a mesma pessoa, e se bobear, um dos itens você vai comer com casca e tudo. Você não vai nem lembrar, você não vai ver naquele volume de informação, é capaz de você se perder. Então, qual é a dica? A dica para a gente sair dessa perdição de tempo que a gente está fazendo, a gente se perde literalmente no tempo, é transformar isso em tarefa. Fez a tarefa, resolveu a tarefa, saia do cartão, vá embora, não tem mais nada a ver com você. E aí por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque o Trello me dá a ferramenta, a possibilidade de eu mensurar na área da Lígia, por exemplo, quantas tarefas estão responsabilizadas a ela, em quantas tarefas ela está no cartão de quantas tarefas tem o nome da Lígia lá com a carinha dela. Tem. A primeira pergunta, ela precisa estar em 100? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, se tem 100, então precisa de mais 2 Lígias, porque não é possível, tem alguma coisa errada. Porque senão não vai dar. É simples assim. Se ela tem 100 coisas andando ao mesmo tempo, observe, se ela tem 100 coisas andando ao mesmo tempo, significa que ela tem que saber o que está acontecendo em cada uma dessas 100. Isso é praticamente humanamente impossível. Por que que é impossível? Porque a responsabilidade, e agora vem o lance muito legal, hierárquico, Ana Paula, de entender a cascata pela qual o Trello deve ter a prerrogativa. Então, vou voltar no conceito. Na área do Rui, só entra superiores a ele, não entra subalternos a ele. Na área da Lígia, só entra superiores à Lígia, não entra subalternos à Lígia. Na área do Edivar, só entra superiores ao Edivar, ou pares, dependendo da circunstância, pares ou superiores
do Edivar. É mais ou menos como você convidar uma pessoa para um papo íntimo de cueca na sala. Você não faz isso. É a mesma coisa que eu estou dizendo de convidar uma pessoa para entrar na sua intimidade da sua área. Vou dar exemplos. Temos aqui uma área da Ana Paula. Da Ana Paula, nós decidimos contratar 1.000 pessoas ou decidimos demitir 300 pessoas. Quem tem que saber desse assunto são só as pessoas que vão deliberar como contratar ou como demitir essas pessoas, porque são assuntos delicados. Vou dar outro exemplo. No caso da Lígia, que tem DPRH, é delicadíssima essa informação, é confidencialíssima essa informação. Então, ela não pode chamar ninguém para dentro do Trello, a não ser que seja o Nelson, a Petrina, o Rui, que tenham acesso a essa informação. Nem sei se o Rui terá acesso a essa informação. Eu sei que a Petrina terá com certeza acesso a essa informação. E ela vai dar acesso à área de DPRH somente quem ela entender, junto com a Cris, que deva estar nesta área do DPRH. Percebe? A importância disso? A sua interação com outros departamentos, ela pode ocorrer, e ela vai ocorrer sempre que for necessário, dentro da sua esfera de ação. Em alguns casos, você terá acesso a 2 quadros. Estou dando exemplo da Lígia aqui, viu, Lígia? Não é só para pegar no seu pé, não, é só para entender o raciocínio. Lígia terá acesso, além do Trello dela, e a Cris também terá o acesso somente do Trello dela. Trello da Cris é Trello da Cris. Trello da Lígia é Trello da Lígia. E ambas têm acesso a RH do hotel. Assim como a Ana Paula tem a caixa de premissas, que as pessoas do TAG têm acesso a essa informação. Tá certo, não? Porque os processos que estão rodando em cada uma das pessoas que têm as suas tarefas precisam, como se diz no juridiquês, ser personalíssimo. Ou seja, tem que ser muito individual, porque o grau de tarefas que tem ali devem ser atributos daquela pessoa. Vou dar um segundo exemplo. Nós temos uma área de controladoria. Nesta área de controladoria, quem está na área de controladoria? Bom, está a equipe da Hotel Care, está o Nelson e está a Petrina. Estou dando aqui um exemplo real. Mas não estará o Rui, por exemplo, apesar de estar na área de controladoria. Né? E o Nelson terá também a sua área, assim como a Petrina também tem a sua área, mas no depositório controladoria, onde se coordenará ações ou depositório importante da estrutura da empresa, como é o caso de RH, que tem o TAG, que tem essa característica, que tem dados armazenados ali, mas ela é uma fonte de consulta, ela não é um processador de tarefas. E o Trello tem essa característica, ele pode ser um depositório do ponto de vista de assumir que aquela área precisa de um portal, né? Um portal, para ter os dados. Eu preciso saber como é que é o modelo de cargos e salários. Bom, então, porque lá eu tenho lá o modelo naquele portal, o controladoria é a mesma coisa. Eu preciso disso, tá bom, então eu tenho aquela informação para aquelas pessoas do TAG e para aquelas pessoas da controladoria. Esse conceito, esses dados que eu estou falando para vocês, ele é fantástico, porque muda muito a cabeça do relançamento do Trello em BH e em todos os hotéis. Por que isso? Porque primeiro eu estou fazendo um recall de todas as dificuldades que nós tivemos na implementação e o desconhecimento de muitas ferramentas que estavam à disposição de vocês e vocês não sabiam. O que vai ocorrer agora? Nós nomeamos a Rafaele Rodrigues, que vai ser lá do Golden Tulip, como tutora do Trello, ok? A Rafaele vai fazer uma imersão comigo, vai se especializar na ferramenta e ela vai ser, entre aspas, um help desk.
para apoiar a todos. Num primeiro momento, ela vai ser o Help Desk de Natal. É possível que a gente também nomeie um tutor para BH, tá certo? Uma pessoa que vá se aprofundar mais para ter a ferramenta como multiplicadora, para que isso tenha condições de não ficar somente canalizado em mim ou em quem mais conhece a ferramenta. Não há necessidade disso, porque a ferramenta não é também aprender mandarim na Alemanha de cabeça para baixo. Não é nada disso, também não é um negócio de cursinho para a NASA, tá certo? Não, é uma coisa que dá para, se você se dedicar, se você estudar, se você entender o conceito, se você utilizar as ferramentas e, sobretudo, se você conseguir entender o conceito e o processo que isso se dá, ele fica simples e te deixa mais leve o trabalho. A ideia, o grande objetivo ao final e ao cabo, é fazer com que você tenha mais tempo para pensar no seu trabalho e não ser consumido pelo seu trabalho. Então, e a maioria disso que ocorre é um retrabalho desnecessário e desgastante. Lembra que eu falei? Você acorda de manhã, está com o tanque cheio do seu cérebro, ao final do dia você está com 30% do seu combustível, e aí, se o filho pergunta se quer doce ou salgado, você fala assim, nenhum nem outro, meu filho. Você decide e não me enche o saco. Por quê? Porque você está com a cabeça completamente esgotada e você não tem mais poder de decisão com clareza, com acuidade mental necessária. Por quê? Porque ao longo do tempo, você foi se distraindo. Então, veja, a importância se eu faço ou não transfusão de sangue com a minha mãe que está morrendo e a cor do sapato, para o cérebro, é exatamente a mesma coisa. O combustível gasto para isso ou para aquilo é exatamente a mesma coisa. Então, nós temos que aprender e conhecer e saber, que agora vocês estão sabendo, que nós não podemos desperdiçar a nossa energia cerebral, mental, com coisas que não estejam ligadas ao nosso objetivo de vida. Porque você está gastando vela boa com defunto ruim. Você não está fazendo aquilo que é estar mais próximo do seu objetivo pessoal, familiar, acadêmico, profissional, religioso. Não importa. Aqui a discussão não é o que exatamente mas é a forma de você despender energia para aquilo que precisa ser efetivamente objeto da sua atenção. A vantagem, quando utilizada corretamente, a vantagem dessa mecânica do Trello é tirar da sua cabeça a necessidade de lembrar de coisas. Essa é a primeira. Por isso que eu digo que o Trello no telefone é muito importante, ou melhor, no smartphone, né? É muito importante para você poder tirar da sua cabeça. Ah, eu preciso mandar o e-mail para o Ronaldo. Ah, eu preciso fazer isso, aquilo lá. Ah, eu preciso. E você põe ali e vai embora. Vai fazer o que você tem que fazer. Ah, eu tenho uma reunião com a Unimed. Vai para a sua reunião com a Unimed, não tem problema nenhum, porque isso só vai ser resolvido a partir do momento que você sente à frente do computador. Então, agora eu vou ver quais são as minhas tarefas. Num primeiro momento, assusta. Num segundo momento, apavora. No terceiro momento, surta. Aí depois, quando você decanta e você entende o conceito, você fala assim: não, a sombra é muito maior do que o monstro. Não, é só um dedinho lá se mexendo, é que está o reflexo na parede, parece um monstrão, mas não é, é só um dedinho que está se mexendo. Aí você entende a mecânica do negócio, começa a entrar num moto contínuo, vai ter resistência. Isso é que nem carro frio, de novo, agora eu vou apelar para a idade aqui, o idoso. Eu vou apelar para carro frio que era movido a álcool. Você tinha que ter rezava antes de ligar de manhã no frio, porque o carro não pegava. Você ficava batendo na bateria, o carro não pegava, não pegava. Aí tinha que empurrar o carro naquele frio desgraçado. Ridículo, o outro de pijama empurrando o carro lá para a mulher ir embora, porque o álcool não pegava. Então, isso vai acontecer. Há resistência. Por que que há resistência? E aí é super legal. E a gente vai entrar num tema, que é o tema que eu mostrei isso para a Cris,
na nossa reunião, que é o filtro, a atenção. Aquilo que você presta atenção, o seu cérebro presta atenção, ele gera filtros de atenção. E esse filtro de atenção, graças a Deus que existem, faz com que você não veja certas coisas para poder ter, inclusive, preservar a sua vida. Antropologicamente, o filtro de atenção faz com que você, num momento muito importante, literalmente não veja mais nada a não ser aquilo que é o objeto da sua necessidade de sobrevivência. Então, lá atrás, andando no mato, você escuta um barulho. Perto. Você não sabe se é um tigre de bengala de 1 tonelada ou se é simplesmente um abacate que caiu no chão. Por microlésimos de segundo, o seu organismo, de uma maneira completa, fica preparado para ou correr ou atacar. E aí você se dá conta que é só o abacate que caiu. E aí a adrenalina, então, diminui e você continua andando tranquilamente, sem nenhum medo de ser atacado, mas com um olho na nuca, né? Porque se você bobear, o tigre te come. Então, a sua atenção fica ampliada, amplificada para coisas que sejam de preservação da sua vida. Vou dar um exemplo prático disso. Você sai numa feira lotada e aí você está segurando uma criança, essa criança solta da sua mão, você já não consegue mais ver a criança. Ela saiu correndo e naquela feira, aquele monte de gente, e você começa a gritar o nome da pessoa, da criança, a criança enfim, não responde. O que o seu cérebro faz? Ele entra em filtro de atenção. Qual é a cor da camiseta que estava a criança? Qual é o timbre da voz da criança? Qual a altura em que ela está? E o seu cérebro elimina absolutamente tudo que não seja o filtro de atenção que você determinou para achar aquela criança com a camiseta vermelha, por exemplo. Então, você vai mapear tudo que é vermelho desta altura para baixo. E o cérebro faz isso em microlésimos de segundos. A ponto de, se a criança gritar longe, mãe, você vai escutar a frequência de onda da criança no meio da multidão. Isso é o cérebro humano, isso chama filtro de atenção. Quando você está no filtro de atenção, vendo a postagem da sua prima que acabou de quebrar o pé, ela tem a mesma importância do que o Brad Pitt que acabou de dar uma piscada para você no café e você não viu. Porque agora você está vendo o pé da sua prima e você não está vendo o que está acontecendo no restante, porque isso chamou a sua atenção diretamente. Então, o filtro de atenção sempre vai acontecer para nos levar para onde? Para a nossa zona de conforto. Qual é a nossa zona de conforto? É onde eu não posso, onde, se possível, né? Onde eu não faça nada, ganhe muito, seja aplaudido e tenha alguém me entregando uvas na boca. Essa é a minha zona de conforto. Isso é antropológico, isso é fisiológico, é da estrutura do ser humano. O ser humano busca facilidade, comodidade, conforto, quentinho, agradável, menos esforço possível, porque tem como objetivo primário antropológico a longevidade e a continuidade da vida. Então, veja, quando nós estamos falando que nós vamos colocar uma ferramenta, Cris, em RH, colocar uma ferramenta para facilitar a vida da pessoa e não controlar a vida da pessoa, e sim facilitar a vida da pessoa para que ela possa fazer outras coisas super interessantes que não podem ser deixadas de lado. Não podem ser deixadas de lado. Não podem ser deixadas de lado. E a gente deixa de lado em função do volume de trabalho que a gente tem. Agora é hora de fazer a aula do Trello? Agora é a hora de fazer a aula do Trello. Eu desligo aqui, eu vou desligar, literalmente. Eu vou desligar tudo e vou me desligar deste trabalho e amanhã, quando for tal hora, eu vou levantar, fazer tudo que eu tenho que fazer e quando eu sentar à frente do computador, eu vou começar a trabalhar de novo. Eu não vou carregar para o meu sono
a pendência de não ter mandado uma coisa para alguém. Eu não vou carregar no meu sono a frustração por mais de uma vez não ter ligado para minha tia-avó que está aí quase no bico do corvo. Quer dizer, está no bico do corvo. É que o corvo é tão velho que também não enxerga ela. Por isso que ela não morreu ainda. Eu tenho que fazer essas coisas. Essas coisas são coisas boas para a minha vida. Eu tenho que também preencher com essa informação. Então, dado essa abertura para vocês entenderem conceitualmente o Trello, nós podemos partir para uma segunda aula, que não vai ser hoje, partir para uma segunda aula para mostrar para vocês como é que funciona a ferramenta de vocês. Mas antes de pararmos por aqui, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas aqui. A primeira delas é que, para vocês entenderem, eu criei, Lígia, o seu Trello, e no seu Trello nós temos lá a Petrina, a Lígia, que ainda não foi, o Edivar, o Acácio, a Ana Paula, o Ronaldo. E agora eu vou incluir aqui a Cris. Por que eu vou incluir aqui a Cris? Vamos ver como é que está a Cris aqui. Pronto. Está aqui. Então, nós temos lá um dashboard, que eu vou depois explicar o que é, entrada, ação, aguardando resposta, apagar essa lista aqui, porque não precisa, e biblioteca. Livre para quem quiser fazer de outra forma. De fato, o Trello não precisaria ter mais do que isso que está aqui. Porque isso está baseado no modelo chamado modelo GTD, que é o modelo Getting Things Done, que tem como objetivo explicar essa roda de tarefas. Entra, toma uma ação, passo para alguém esperando resposta, feito, eu saio do cartão ou deleto o cartão. Ah, biblioteca, eu quero guardar algumas coisas. Você pode guardar, não estou dizendo que não deve, não é isso, não estou dizendo que está proibido de guardar. Mas o que funciona de fato no Trello é só essa função. É um processador de tarefas. Esse é o grande mote daqui da nossa conversa de hoje. E aí, para continuar, eu fiz a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa do Rui. Está aqui. O Rui tem o treinamento Excel. Acho que tem coisas que já até foram colocadas aqui para você, viu, Rui? Que deve ser. Não sei como é que foi isso. Bom, deve ter sido o João, tá? O João deve ter mexido aqui e deve ter feito algo. Ah lá, aqui, ó. João Venâncio é quem fez tudo isso, ó. O João já quer ver você trabalhando, viu, Rui? Ele não dormiu no ponto, hein? Ele já tá com a faca afiada. Cuidado. Vamos ver. E aí eu estou criando aqui para vocês entenderem agora como funciona. Vou dar um exemplo. O João pegou esse cartão e esse cartão é de treinamento. Neste cartão entrou o Acácio, entrou a Ana Lima, entrou a Ana Cardoso, entrou a Petrina e entrou o Rui. Ok? Muito bem. Eu vou criar agora, para vocês entenderem, um dashboard onde tem a questão de rastrear as coisas que são atribuídas ao Rui. Então, estão atribuídas ao Rui. O Rui é com Y, é isso mesmo? Isso mesmo. Tá. Então eu vou lá, vou colocar aqui, colocar Rui Castelar, tá aqui. Pronto. Isso aqui, tudo que está atribuído a ele, mesmo futuro ou que já esteja atrasado, não interessa. Vou começar a rastrear e aqui eu criei atribuídos ao Rui. Eu já sei que o Rui tem duas tarefas. Depois eu vou explicar isso na segunda aula sobre a questão dessas duas tarefas. E eu tenho também como rastrear mais uma coisa. Qual? Ah, as coisas que estão atrasadas com o Rui. Então, atrasados
Rui. E aí, o Rui está aqui, já selecionado, está vencido no passado, que é o conceito, começar a rastrear, e aí temos um segundo cartão no dashboard, que é uma... Você mal começou, você já está atrasado, viu, Rui? Uma tarefa atrasada. Tudo bem. Eu vou mudar agora aqui no cartão a questão do e-mail. E-mail para o quadro, e aí eu vou colocar no e-mail na caixa de entrada. E agora, Rui, que eu não tenho, eu não tenho o seu, eu não tenho o seu, eu vou colocar aqui. Qual é seu e-mail? Ponto Castelar, arroba bhexpohotel.com.br. Ok? Contato Rui Trello. Vou colocar aqui em cópia este contato aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai falar, por que está Ronaldo? Porque eu sou o gerador do Trello, então ele sempre vai colocar como Ronaldo. Não consegui mudar isso ainda, mas isso aqui também não importa. De qualquer maneira, aqui deixa eu só tirar esse flutuante aqui, isso. Pronto. E aí eu vou mandar essa mensagem para o e-mail do Rui. Pronto, mandei. Então agora o que vai acontecer daqui a pouco eu vou dar um refresh na página e vai entrar aqui em entrada, exato, olha lá, o e-mail que eu acabei de mandar para a área do Rui. Quando ele abre, ele tem aqui, olha, a descrição do mail da pessoa, o nome da pessoa, né? Ele pode copiar isso aqui simplesmente, dá um copy, criar um contato Rui Trello, certo? E a partir daí, ele, quando tiver qualquer e-mail que queira mandar para a sua área do Trello, que seja uma tarefa, neste caso aqui, eu vou colocar como criar contato Rui no Trello, certo? Você vai criar na sua agenda, tá? Pronto, está criado. Já tem uma tarefa. Que dia que ele vai colocar essa tarefa? Hoje é dia 11, vai ser amanhã, 12. Que horas vai ser isso? Eu vou colocar aqui às 8 horas da manhã. Salvar. E quem é o responsável por isso? É esse membro que está aqui, que é o nosso querido Rui. Pronto. Aí está, já foi criado um contato. Criar contato do Rui, já criei uma tarefa e posso deixar esta imagem ou não. Eu posso simplesmente vir em capa, remover capa e fica só a tarefa pura e simplesmente. Fechei, entrou na minha caixa de entrada, fiz o que tinha que fazer, puxei para ação, pronto, acabou. Agora eu tenho 3 ações atribuídas ao Rui. Depois, eu vou explicar para vocês. Esse foi o primeiro do e-mail. Eu vou repetir para vocês terem registrado. 3 pontinhos, e-mail para o quadro, copiar este dado aqui, ó, teu endereço de e-mail para o quadro, viu, Lígia? Cris, copiar, criar uma conta, um contato, e sempre que você for mandar um e-mail, você vai lá, Lígia Trello, Cris Trello, e assim sucessivamente. Segundo fator aqui que eu quero deixar registrado como fator importante é que aqui você tem uma coisa chamada Power Up Calendário. E no calendário, você já tem todas as atividades que você pode desempenhar. Aqui, nesse caso, tem uma atividade que está para o dia 16. Vamos imaginar que eu queira que essa atividade venha para o dia 15. É só arrastar aqui que ela está feita. Vou voltar para o dia 16. E neste do calendário, você tem semana e você tem mês. Você consegue visualizar as tarefas que você tem que realizar naquele mês. Quando você dá um clique nesse
configurações, você vai ver aqui que tem um feed de um calendário. Você copia este endereço e aí você vai no Google e vai criar, você vai assinar um calendário que é esse calendário do Trello. E a partir daí, nesse calendário do Trello, você vai ter as suas atividades mostrando num calendário sempre o que vai acontecer. Se você vai para o calendário, está aqui. Ó, hoje foram as reuniões, né? Amanhã eu tenho nada, não tenho nada. No dia 15 eu tenho. Ó, eu tenho aqui a apresentação NDA com advogado, adendo contrato hotel care, desenvolvimento e captação, coisas que estão aqui, que são coisas do Trello, ó. Que tem coisas que estão aqui do Trello. E assim eu vou indo, e eu tenho cada dia que passa, eu tenho lá a minha tarefa, aquele calendário passa a ser o meu calendário que eu vejo no celular e que eu vejo também no Trello. Qual é a ideia, então, fechando? 2 assuntos nós vimos. E-mail do cartão, da área de trabalho. Então, você já sabe que você tem um e-mail que você, ao passar para alguém, responder a alguém, ou quiser que alguém, ou inaugurar uma ação daquele e-mail que você está mandando, você coloca em cópia você mesmo, Ligia Trello, e ele vem para a sua caixa de entrada, e aí você começa a trabalhar aquela tarefa, e ele vem ipsis literis com todo o conteúdo do e-mail. Ele vem com arquivos, ele vem com histórico, com os endereços de e-mail, ele vem com tudo pronto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é que você tem todo o histórico da conversa por e-mail, que está na sua área do Trello e você pode trabalhar de forma mais fácil. Segundo, é a questão dos prazos, deadlines, que você vai colocar através da assinatura de um calendário, que vai fazer com que você tenha claramente na sua agenda o que é compromisso pessoal e o que é compromisso do Trello. E mais, quando você chega de manhã, em tese, você abre o seu computador, abre o Trello, abre o seu calendário, antes de abrir as tarefas, o quadro todo, a sua área de trabalho, antes disso, você abre a área de trabalho e vai no calendário. E no calendário você já vai ver o que você tem que fazer. Esse é o X da questão. Você vai se gerenciando das tarefas que você tem que fazer e pode, eventualmente, alterando essas tarefas à medida do dia a dia da sua situação. Vou dar um exemplo. A Ana Paula amanhã está em trânsito para a nossa reunião dos dados que a gente vai ter que fazer a nossa reunião semanal. Então, ela vai colocar lá no Trello o que ela quer falar da nossa reunião de amanhã, já que ela não estará, está em trânsito, não vai conseguir fazer isso. Então, nós vamos fazer a reunião buscando a informação naquele cartão das reuniões semanais e vamos discutir entre nós aqui, deliberar o que precisa ser feito mesmo que ela não esteja participando da reunião. Então, isso é um dos exemplos que podem ser utilizados para o controle dos cartões e agenda, né? Eu vou parar por aqui, porque são 45 minutos, esse é o prazo que o cérebro tem de processar, tem muita informação que foi passada, tem muitos dados que foram passados. Eu vou parar por aqui, vou marcar a segunda aula com vocês, provavelmente na segunda-feira, não vai ser agora. O que eu vou fazer nesse momento, terminando aqui a nossa reunião? Eu vou passar para a área de vocês a trilha do Trello, para vocês seguirem a trilha do Trello, estudarem a trilha do Trello durante o final de semana, para que na segunda-feira a gente possa ter uma aula mais produtiva. Aí já, provavelmente, com algumas dúvidas, com alguns exercícios, vão treinando, vão colocando, vão errando. Só erra quem tenta, só pergunta quem estuda. Então, vamos fazer assim, vou deixar esse prazo para vocês, mas já vou subir a trilha do Trello, daqui a pouco vocês terão acesso à trilha do Trello, e aí podem fazer a sequência de treinamentos nesse final de semana, e a gente volta na segunda-feira, ok?